Mais uma vez, queremos saudar a todos com a paz do Senhor e desejar, a todos os nossos irmãos, alunos, todos que estão empenhados neste projeto, que é a Escola de Teologia pela EAD. Eu gostaria nesse momento de convidar todos os nossos irmãos para ler aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, alguns versículos para a nossa meditação, a partir do versículo 26, que diz: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Oremos a Deus, pedindo ao Senhor que mais uma vez Ele use de graça, de misericórdia para conosco, em mais uma aula, E também vamos pedir por aqueles que estão se dirigindo para os núcleos, que eles possam chegar em paz, chegar também no tempo hábil, e que tudo dê certo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai que estás nos céus, queremos em nome de Jesus te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Usa de graça e de misericórdia para conosco. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, nós iremos ver alguns slides da aula 1 e 2, que eu gostaria de completar esse pensamento, e logo em seguida a gente passa para o slide 3 e 4, da aula 3 e 4, que seria a aula de hoje. Mas eu gostaria de breve, passar com vocês sobre comparando as versões, para a gente concluir essa aula de hoje, e logo em seguida a gente passa para o slide 3 e 4. Então, na aula passada nós tivemos a oportunidade de ver a importância das versões para a exegese bíblica. Então, você que está organizando a sua biblioteca, você que está trabalhando vai trabalhar com as escrituras sagradas e com o texto bíblico nas diversas versões. Aqui nós temos algumas, como exemplo nós vimos na aula passada, a Bíblia de Jerusalém, nova tradução lá no linguagem de hoje, Almeida Revista e atualizada. E o texto é do capítulo 20, versículo 1 ao versículo 6, mas aqui está apenas alguns versículos, e nós vamos ver essa comparação. Então falou o Senhor todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
A Nova Tradução na linguagem de hoje, ela diz: Deus falou e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o teu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore. A Nova Tradução, na linguagem de hoje, é uma tradução popular. Ela procura trazer dentro de uma linguagem comum uma expressão que facilite a compreensão do leitor. Já aqui está a Bíblia na linguagem de hoje. Já a Bíblia de Jerusalém, ela procura se aproximar bastante do texto original, que diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Se nós observarmos esse texto, ele dá ênfase ao termo Senhor, porque os israelitas, eles estavam no cativeiro e eles tinham como único Senhor a Faraó. Mas aqui o Senhor se apresenta como o Senhor. Eu sou o Senhor. E a gente pode observar, e logo em seguida ele vem o destaque: eu sou o Senhor teu Deus. Então não é só o Senhor, mas além de ser o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, se nós observarmos direitinho, o Egito, ele era um país na época, né? Onde havia um politeísmo muito grande. Havia diversos cultos às imagens, tanto culto oficial como aqueles cultos familiares. Então, o sol era adorado também os grandes, além do sol, né? Era adorado também outros astros, era adorado também animais, e havia também nos lares chamado culto familiar. E Deus, quando adverte o povo, o chama para que eles honrassem o nome do Senhor. Mas o que eu quero trazer para nós é que você pode trabalhar num determinado capítulo, versículo, alguns versículos do determinado capítulo, e você fazer as comparações. Essas comparações de versões, ela ajuda no entendimento, a maior compreensão, porque cada tradutor, cada versão, ela vai tentar trabalhar dentro de uma linha, e isso facilita bastante a nossa compreensão na interpretação do texto original. Já ao meio da Revista Atualizada, ele diz assim: não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais
nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. A primeira questão é que, na versão Almeida, o texto inicia com então, dando uma conotação de ligação. Continuação do texto anterior, como se o capítulo 19 terminasse e logo em seguida iniciasse o capítulo 20. Mas nas outras duas versões consultadas, o texto inicia com Deus. No rodapé, no comentário da Bíblia de Jerusalém, diz se referir ao último versículo do capítulo 19. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassam os limites para subir a Yahvé, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo e lhe disse, Êxodo capítulo 20, versículo 24 e 25, como frase inacabada. O relato foi interrompido pela inserção do decálogo e em seu lugar atual. Também não há outra sequência lógica do relato deste capítulo. Portanto, não há uma ligação ou uma continuação lógica do final do capítulo 19 e o início do capítulo 20. Há uma lacuna entre esses dois textos. Então a gente pode observar que nessa transição do capítulo 19 para o capítulo 20, como se houvesse uma pausa, né? É aquele período que Moisés ele se dirige para o monte e a gente percebe nessa leitura do capítulo 19 para o capítulo 20. A segunda questão na Bíblia de Jerusalém usa-se a palavra pronunciamento, significando declarar com autoridade, dando uma ênfase na questão da autoridade de quem está falando, enquanto nas outras duas versões utiliza a palavra falou, no sentido de alguém dizer alguma coisa, dando sentido de algo que não tem tanto valor ou sentido. Então, a questão das versões, a gente pode observar que na mudança do capítulo 19 para o capítulo 20, há esse jogo de palavras, né? O conteúdo das versões. A outra questão é quanto ao nome de Deus, apresentado pela versão como Yahvé, no caso Bíblia de Jerusalém, que apresenta alguns problemas. Sabe-se que no hebraico original apenas as consoantes eram escritas, as vogais foram acrescentadas depois pelos maçoretas. A vocalização Yahvé é uma reconstrução hipotética de um nome cuja pronúncia real não era mais conhecida. O que é que nós podemos entender? Se caso você for trabalhar em uma versão e você queira no seu trabalho de exegese, você queira trabalhar com um nome, né? No caso aqui, Yahvé, este nome ele é o uso do tetragrama das palavras que formam Yahvé. Nós temos aqui o Iode, né? Nós temos o Vav e nós temos o Re, que vai formar esse tetragrama. E se vocês observarem direitinho, esse nome, essa vocalização, segundo o nosso entendimento e também os autores, né? Essa vocalização do nome Yahvé, ela sofreu uma modificação. Por quê? Porque esse primeiro
nome pronunciado, ele vai perdendo a sua vocalização com o tempo. E chegou até nós, até mesmo como Jeová. Mas isso, irmãos, não seria um erro de tradução, mas seria um aperfeiçoamento para poder chegar até nós. E isso acontece não só com essa palavra Yahvé, mas ela também pode surgir com outras palavras, que com o tempo ela sofra uma influência, de outra cultura. Foi o que aconteceu com o nome Yahvé, né? Que depois passa a ser conhecido para nós como Jeová, em algumas versões. Então observe aqui. Aí ele diz aqui, ó, o mesmo aconteceu com a vocalização Jeová. Algumas traduções preferiram substituir para o Senhor. Então, dentro da cultura judaica, os judeus evitam de chamar o nome próprio, né, com respeito, com aquela ideia de que o nome Yahvé, ele não pode e não deve ser pronunciado. Vocês vejam que até mesmo para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego, os 70, né, os 72 rabinos, eles evitaram de traduzir o nome Yahvé, eles traduziram como Senhor, para que não os gentios não pronunciassem esse nome em vão. A mesma coisa com o nome Yahvé. Ele sofre uma influência na vocalização e algumas traduções passam a chamar de Jeová, né? Que é uma forma latinizada do nome Yahvé. Aí ele diz aqui, algumas traduções preferiram substituir para o Senhor. Outras ainda tentam suprir as vogais, mantendo simplesmente o tetragrama Yahvé, Iode, Rei, Vav, Rei. A Bíblia de Jerusalém conserva aqui na corrente Yahvé, mas na leitura pública, porém, no ambiente litúrgico, é recomendável dizer o Senhor. Então, seguindo aquela orientação, né? Seguindo uma ideia tradicional, então em algumas liturgias se usa Senhor ou o Senhor, com o objetivo de evitar a pronúncia do nome Yahvé. Então, meus irmãos, as traduções, ela tem esta importância de você comparar não só uma palavra, mas como você comparar outras palavras, como você também comparar a ideia, ou seja, qual a pretensão primitiva do autor. E estas comparações, elas vão facilitar a sua compreensão na hora da interpretação do texto. Porque a ideia é como nós fizemos a leitura aqui no capítulo 8 de Atos, quando o mordomo, ele está lendo no profeta Isaías, e o pregador pergunta para ele: você entendes o que lês? Ele diz: como eu posso entender se alguém não me explicar? Então a explicação
para a gente que está iniciando, para nós que estamos trabalhando com os textos originais, a gente que deseja fazer uma exegese, as versões elas já ajudam, porque você compara e ao ler algumas versões você se aproxima daquela ideia primitiva do autor. E é claro que nós temos que ser fiéis à interpretação do texto, né, na hora de passar a palavra do Senhor. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje, o que diz? No versículo 3, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje expressa: não adore. No primeiro olhar, essa versão deixa uma impressão de que não tem problema ter outros deuses, desde que não adore. As outras duas versões, usando a expressão não terás, deixa uma conotação de que nem sequer tenha, muito menos adore. Então, vejo que você comparando uma versão com a outra, como a versão, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, ela usa essa expressão não adore, né? Segundo o comentarista, a ideia é você não se curvar, é você não prestar homenagem, é você se afastar, né? E as outras duas versões, ela usa a expressão não terás, deixa uma conotação de que nem sequer tenha, muito menos adora. Então, é importante que você, ao trabalhar com as versões, você atente para as expressões das palavras, né? Eu creio que você já tem escolhido o livro, você já tem escolhido o capítulo, você já tem escolhido os versículos que você vai trabalhar, você já tem observado o contexto histórico, o contexto cultural, aquele contexto geográfico, procurado o significado de cada palavra individualmente. Então tudo isso faz parte desse trabalho da exegese, né? Usando a Bíblia-chave, que usa palavras tanto do hebraico como do grego, e procurando ter uma melhor compreensão e vendo a melhor expressão, né, dentro de uma conotação do texto. Usando a arte para adorar. No versículo 4, as palavras esculturas e esculpir são sinônimos. E significa a arte de dar forma a alguma coisa, seja de barro, argila, madeira. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje traz a palavra coisa com o sentido de objeto, mas em todas as traduções fica clara a ordem de não se fazer imagem de nenhum tipo, nem de objeto, pessoa, deuses, absolutamente nada. Então, essa ideia de escultura, esculpir, Deus estava prevenindo o povo para não usar a arte, né, a arte da escultura, para não fazer nenhuma representação, porque o povo, no período que passou no Egito,
praticamente 430 anos, eles vivenciaram a multidão, os egípcios, cultuando a diversas divindades. E com certeza, eles que trabalhavam na arte, né? A arte de esculpir, eles também colaboraram com essas construções. E o Egito, ele é cheio de construções, arquitetura. Eles talhavam a pedra para fazer imagens, desenhos que representavam as divindades do Egito. Então, o pedido do Senhor é que houvesse essa arte não fosse utilizada com esse objetivo. Então, as versões, se você comparar cada versão, destacando algumas palavras, observando a conotação de uma determinada palavra dentro do texto, são ferramentas que devem ser usadas na interpretação. É ferramenta da exegese, para que o leitor ele possa vivenciar e trabalhar com mais propriedade nos textos originais. Mesmo tendo semelhança entre as versões analisadas, encontra-se a palavra imagem, que se pode significar uma representação de um objeto pelo desenho, como também figura, estampa, imitação, semelhança, ideia de reprodução, cópia. Pode também significar representação gráfica, plástica ou fotografia de pessoa ou de objeto. Então, a recomendação do Senhor nesse texto, nessa proibição, é porque o povo ele já tinha vindo de uma cultura politeísta. Eles, como escravos, tinham produzido, tinham reproduzido, estavam sempre talhando pedras, estavam usando o próprio material da argila, estavam fazendo desenhos. E o cuidado do Senhor aqui é para que o povo não substituísse o culto a Deus, a adoração, por qualquer outra imagem, por qualquer outro personagem, porque Deus, ele, além de ser transcendente, ele é imanente, está presente, mas ele é uma pessoa, e ele se apresentou, a gente viu ali, como eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, quem tira Israel do Egito é o Senhor. Ele que se apresenta agora como Senhor, né? Um Senhor superior a Faraó, um Senhor superior aos algozes, um Senhor superior às autoridades do Egito. Então, ele se apresenta como aquele que tem autoridade e poder sobre cada israelita. Então, os judeus deveriam se resguardar deste tipo de adoração e também de invocação, né? Então, nós vimos aqui essa parte da leitura de alguns textos
da aula número 3. E hoje nós iremos dar continuação, às aulas do capítulo 3 e o capítulo 4. Então, passando um pouco dessa fase e usando também as versões, o que é que nós podemos concluir? Que as versões, elas são importantes. Elas devem ser utilizadas como ferramenta para que você possa ter uma compreensão. Então quando você for fazer a sua exegese, você deve trabalhar com as versões, você deve trabalhar com o dicionário. Primeiro, faça uma interpretação literal, caderno de anotação, vá fazendo as suas anotações, vá olhando no dicionário de português o significado de cada palavra, compare ela como está sendo usada no texto, a conotação que está sendo dada no texto. Depois você vai ver como ela é trabalhada nas demais versões. Vá para o original, faça uma comparação, veja no dicionário ou na Bíblia-chave como ela é mencionada, como ela é utilizada, essa palavra, e aí você vai reescrever, fazer os seus comentários, ver o comentário bíblico, versículo por versículo. Então, essas são as ferramentas para se trabalhar com a exegese. Então, fazendo isso, você com certeza estará produzindo uma exegese e dominando aquela leitura, para que você possa apresentar com propriedade e com segurança, porque eu já tenho dito aqui que o objetivo é que você não faça uma exegese, mas faça uma exegese, ou seja, extraia do texto o que verdadeiramente o autor está pretendendo falar, para que ninguém use erradamente. Então observe, dentro do uso da interpretação, da exegese, quem interpretava na Idade Média? Aí nós temos os maçoretas, que eram estudiosos judeus do século 8 ao século 9 da nossa era. Eles eram cultores da Massorá, ou tradição dos textos bíblicos, ou seja, eles eram pessoas que procuravam preservar o estudo dos textos originais, dando ênfase a uma tradição, porque sempre houve famílias de judeus que eles eram verdadeiros, que eles eram escribas, eles eram estudiosos das escrituras sagradas, e eles conservavam uma tradição. Era a tradição da leitura, a tradição da cópia, a tradição da conservação dos textos originais. E sabemos que com a queda do Império Romano, tanto do Ocidente como do Oriente, esses judeus tradicionais, eles procuravam conservar, eles procuravam preservar aqueles textos originais e também fazer comentários
das escrituras sagradas. Eles tinham maior cuidado. Eles acrescentaram uma vocalização e pontuação escrita no texto hebraico. Anteriormente, só de consoantes. Para isso, criaram os sinais vocálicos e os acentos, conhecido como pontuação massorética. Então, os massoretas, eles foram essa classe de escribas que viveram no período da Idade Média, e eles procuravam conservar. Por que isso? Porque muitos judeus, filhos dos judeus da Idade Média, eles, em contato com outros idiomas, em contato com a influência cultural externa, porque eles não estavam em Jerusalém e estavam perdendo esse contato com o idioma. Eu já cheguei aqui a dizer que esse idioma, o hebraico, ele era falado em Jerusalém como aramaico, mas no ano 70, com a destruição de Jerusalém, os judeus foram espalhados. E no ano 100, 30 anos depois, os judeus foram proibidos de retornar para Jerusalém sob pena de morte. E eles ficaram dispersos. Então, praticamente do ano 100, só retornaram em 1947, com a partilha da Palestina. Claro que depois da queda do Império Romano, alguns judeus migraram para Jerusalém, mas ficaram como um povo nômade, não fixaram um governo, porque estava sob o domínio dos turcos. Depois eles passam para o domínio dos árabes, depois passam para o domínio dos ingleses, até que houve a partilha da Palestina. Então, se vocês observarem, só em 1947 e com a partilha da Palestina em 48 com o Estado de Israel, é que esse idioma ele passa a ser falado e escrito em Israel. Então, esse idioma ele renasce das cinzas, né? Ele sai das sinagogas e passa hoje a ser falado. Então, quem viajar hoje para Israel vai ver lá jornais, tanto escrito como falado, como também vai ter a oportunidade de ouvir o idioma sendo falado no meio da população de Israel. Então lá se fala o árabe, o hebraico, o inglês. Então tem pessoas de diversas nacionalidades, mas esses são os idiomas oficiais, o árabe e o hebraico, que é falado de Israel. Tudo isso porque houve um resgate. Agora, graças também aos maçoretas, que eles criaram os sinais vocálicos, que são esses sinais aqui, né? O patá, o segol, o ireque, o camis ratuf, o kibbutz, o cames. Então esses idiomas aqui, eles foram criados para facilitar a leitura dos judeus que estavam dispersos por diversas partes do mundo, né? Então, a partir de 47, ele volta falando, volta a escrever, volta a noticiar.
Então, só para que a gente possa ter uma ideia, que esse resgate desse idioma, ele é um desafio, né, para aquele que vai trabalhar com a exegese, procurando desenvolver e compreender o idioma hebraico. Então, o outro tópico que nós queremos ver é a estrutura literária. A análise estrutural, ela investiga a estrutura linguística da forma original de um texto, reconstruída pela crítica textual. Por estrutura deve-se entender as relações internas vinculadas às regras, em níveis sintático, semântico, narrativo, pragmático, por meio das quais os elementos parciais de um lado são organizados. Então, quando você estiver trabalhando com a exegese, é importante você observar a estrutura, né, daquele idioma. Por exemplo, se determinada palavra ela está no sentido figurado, se ela está no sentido simbólico, se ela é literal, se esta palavra no texto ela é um substantivo, se ela se trata de, no caso, um artigo, uma preposição, você vai analisar a estrutura daquela palavra, observando como aquele texto ele foi construído. Observe que Moisés, que era o escriba, né? Moisés, ele recepciona esse idioma que era falado pelo povo, que já era vivenciado pelo povo. Então Moisés, como escriba, e com certeza tinha outros escribas com ele que aprenderam lá no Egito, Moisés ele passa essa língua falada, ele passa ela para ser escrita em pergaminho, para ser escrita em argila, para ser escrita através daquela escrita do papiro, e assim ela foi construída dentro de uma ideia. Então, nós que vamos trabalhar com a exegese, nós temos que observar como ela foi construída, né? Então, a crítica textual, ela trabalha observando essa estrutura. Se essa estrutura ela foi construída de acordo com aquela época, e eles comparam também com literaturas próximas que existia naquela região. Então, a crítica textual ela trabalha com isso. Mas qual o objetivo da crítica textual? É ver a veracidade, ver se a literatura ela é fruto de uma construção da Idade Média ou se ela existia antes da Idade Média. E quando foi descoberto os manuscritos do Mar Morto, no século XIX, né, quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, que foi uma grande descoberta, perceberam que a literatura hebraica, não só da Idade Média, mas que esses manuscritos do Mar Morto, eles comprovavam
a veracidade dos textos. Eles comparavam os textos da Idade Média com esses textos que foram descobertos, que eles existiam muito antes de Jesus, provando que os textos, eles não é uma construção da igreja, ele não é uma construção do período do cristianismo, mas ele é muito antes do cristianismo. E isso é uma prova de que os textos produzidos pelos hebreus, que foi encontrado na caverna de Qumran, eles eram relíquias arqueológicas, né? Um grupo de pastores, todos vocês conhecem, eles viviam nas cavernas, eram uma comunidade chamada Comunidade de Qumran. Eles viviam nas cavernas, estudando as escrituras sagradas, eram também pastores naquela região, e eles conservaram documentos, conservaram livros inteiros. E quando foi descoberto nessa caverna, por coincidência, né, também pastores que estiveram naquela região, quando eles descobriram aqueles documentos que estavam em recipiente de barro, porque o barro tem essa propriedade de conservar. Então eles, ao descobrir isso, imediatamente aquele cidadão foi descoberto pelas autoridades e esse documento resgatado, provando a veracidade dos textos. Então, quando você estiver analisando um texto bíblico, observe a estrutura, né? Nós estamos trabalhando nesse exemplo aqui com o capítulo 20 do livro de Êxodo, e a gente observa aqui, olha, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, exemplo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, você, quando estiver trabalhando no seu texto, você vai destacar as palavras, você vai destacar aqui os verbos, os substantivos, vai fazer as comparações com as versões, e aqui segue uma estrutura linguística, para que você possa, ao utilizar essa ferramenta, você possa ver como é que está a ordem das palavras, como ela foi trabalhada, né? Por isso que ele diz aqui, ó, por estrutura devem-se entender as relações internas, relações entre uma palavra e outra, vinculadas às regras em níveis sintático, o semântico. Você deve observar também se é o narrativo, se está narrando uma história ou um fato, e pragmático, por meio das quais os elementos faciais de um lado são organizados. Então, tudo tem a ver com a organização. A linguística de texto surgiu na década de 60. Desenvolveu-se rapidamente em várias direções, seguindo um princípio básico. O texto é uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase, né? Isso aqui é interessante nós atendermos para isso. Claro que nós não temos a pretensão, irmãos, de trazer para vocês um tratado de gramática, não é isso. É só para que a gente possa vivenciar essa questão do próprio idioma em si. Então,
Tem uma pergunta? Temos sim, temos uma pergunta do Paulo Goiânia. Professor, o senhor irá dar um exemplo na prática, usando um texto bíblico, para que possamos entender melhor? Pois não. A gente pode até fazer agora, para que você possa, ao trabalhar, né, com o texto, você desenvolver isso com mais facilidade. Vamos fazer um exemplo. Vamos escolher, vocês que estão com a Bíblia, nos acompanhem, para que a gente possa vivenciar isso aqui na prática, né? Vamos escolher um livro do Velho Testamento. Vamos supor, você vai fazer a sua exegese. Então você escolhe um livro do Velho Testamento, como sugestão, escolha um dos profetas menores, né? Então, vamos escolher um dos profetas menores e vamos escolher o livro do profeta Joel, né? O livro do profeta Joel. Então, vocês abram a Bíblia. Eu quero fazer uma exegese no livro do profeta Joel. É a exegese do Antigo Testamento. Você escolhe o livro. Então, escolheu o livro do profeta Joel. E agora, ao escolher o livro, eu quero... eu devo escolher agora o capítulo, né? Vamos escolher uma leitura muito conhecida. Joel capítulo 2. Então, escolha o livro, o capítulo. E aí você tem o capítulo 2. Vamos para o versículo de número 28. 28, 29 e o 30. Então, você escolhe o livro, o capítulo, o versículo, tá? E aí, ao ler o capítulo de número 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, a princípio eu escolhi esse versículo, né? Agora, ao fazer essa leitura preliminar, eu gostaria de conhecer, o significado das palavras. O que é que eu deveria fazer agora a princípio? A princípio, eu iria enumerar algumas palavras deste versículo. Podemos dizer assim, palavras chaves desse versículo. Então aqui diz assim: e há de ser que depois derramarei. Então você destaca essa palavra aqui, depois, né? E você vai procurar em outras versões, você vai identificar no dicionário, numa gramática, qual é a conotação dessa palavra, né? Depois, derramarei. Esse derramar, esse verbo aqui, ele está se referindo a quê? Aí ele diz aqui: derramarei o meu espírito. Espírito. Você vai destacar essa palavra também, espírito. Diz aqui, sobre toda a carne. Como é que diz as outras versões sobre essa palavra carne? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão.
vossos velhos, sonhos, jovens, visões. Essas palavras elas deverão ser enumeradas e você procura, a princípio, no dicionário português, o significado de cada palavra dessa. Depois você vai fazer uma comparação com algumas versões, como é que está a compreensão desse texto aqui, para que você possa entender. Você pode usar também versículo por versículo, comentários bíblicos, tá? Essa promessa de Joel, a gente viu, claro que já é conhecida a nossa, mas a gente vê o cumprimento dela em Atos dos Apóstolos. Você pode usar outros textos que também trabalha, que também relaciona essa passagem, porque a princípio você tem que procurar compreender todas as palavras, como é que ela está sendo arrumada. Está em Atos capítulo 2, capítulo 2, diz aqui: capítulo 2 de Atos, quando Pedro diz, versículo 17: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Que últimos dias são esses? De Joel 2:28. E há de ser que depois, aí se a gente for para Gálatas 4:4, veja que coisa interessante, que vamos ter uma maior compreensão desta profecia. 4:4, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Que plenitude dos tempos é esse que Gálatas fala? Joel, ele fala e depois. Então, os comentários bíblicos, eles vão explicar tudo isso. Está lá no Evangelho de João 1:1. O que é que diz o Evangelho de João 1:1? Para que a gente possa compreender o texto. E a exegese, ela não está limitada só a um texto isolado. A exegese, ela passeia nas escrituras sagradas. Veja o que é que diz João, capítulo 1. Diz aqui, olha, capítulo 1, que diz assim: e o verbo se fez carne, versículo 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É a plenitude dos tempos. Por isso que Joel 2:28 ele diz: e há de ser que depois de quê? Depois desses acontecimentos, depois da plenitude dos tempos. Está lá em Gálatas capítulo 4, Paulo escrevendo. O Evangelho de Lucas também ele fala desta plenitude, para que você possa ter uma ideia do cumprimento das promessas do Senhor. Olha aqui, o capítulo
o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, você vê que os acontecimentos, eles seguem uma ordem, né? Eles seguem uma ordem. Lucas, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então Lucas, que era historiador, ele tentou organizar os fatos dentro de uma cronologia. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que de um versículo do capítulo 2, versículo 28 de Joel, a gente observa que há de ser que depois, só essa palavra aqui, se você for ver a conotação, como ela está sendo, ela foi empregada aqui no sentido primitivo, ela tem uma abrangência de praticamente quase, podemos dizer assim, mais de 500 anos, né? Quando ela foi escrita e profetizada por Joel, que diz assim: e há de ser que depois, só essa palavra aqui, ela faz com que você enriqueça o seu texto, para que você possa repassar para as pessoas. Então a exegese é isso. Ela não se limita só ao versículo isolado. Ela vai para as palavras, as conotações das palavras, e depois ela vai para os significados. Por que essa palavra está sendo empregada nesse momento? E enquanto isso, meu irmãozinho, você vai fazendo as suas anotações, comentário bíblico, né? Aquele versículo por versículo. Você vai comparando as versões que nós vimos nesse instante. Como é que está as versões? O que é que diz a versão na linguagem de hoje? A versão revista e corrigida, a versão atualizada, tá? Na Bíblia-chave, essa palavra aqui, depois, é uma palavra-chave. Como é que ela está lá no original? Qual a pretensão dela? Então você vai marcando tudinho, certo? E aí você vai tendo um maior entendimento do texto. Aí depois ele diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Olha, se você for trabalhar com esse texto aqui, espírito, que é ruá, ele, no dicionário, ele vai dar uma ideia de vento, mas aqui ele vai dar uma ideia de pessoa, de personalidade. Tem a Paulo pergunta? Goiana pergunta o nome do livro para estudo. Eu tinha colocado na aula passada, eu vou até voltar para você, meu irmão. Veja bem, eu tinha colocado aqui na aula passada, na aula 1 e 2. Deixa eu me organizar aqui, viu? Olha aqui, você pode usar uma gramática para que você possa caminhar, né, no hebraico. Vou voltar aqui. Tem o dicionário hebraico-português, tá na aula 1 e 2. Tem esse aqui, ó, o Antigo Testamento hebraico-português. É o livro que está no slide. Esse aqui, ó, Manual de Exegese Bíblica. É o que o senhor está explicando, não é isso? É. Pronto, é isso que ele quer saber. Pronto.
esse manual de exegese bíblica, ele vai trabalhar com cada ponto que você, com cada ponto, meu irmão, que você vai desenvolver a exegese. E esse manual aqui, ele é útil porque vai servir para você tanto no Novo, no Antigo, como no Novo Testamento. Porque ele vai ensinar cada passo, como você deve trabalhar de uma forma sistemática com os textos originais. Claro que a exegese, ela é um trabalho, assim, podemos dizer assim, ela é parecido com metodologia, com a metodologia científica. Você vai trabalhar com ela e você vai construir, né? Você vai extrair um entendimento, do autor. Tem outra pergunta? Professor, o livro é o que está no rodapé do slide que o senhor está explicando. Como eu não estou entendendo? O livro é o nome que está embaixo, eles não estão do slide mesmo. Deixa eu ver. A gente pode fazer o seguinte, no segundo momento, a gente vai verificar aqui, quando tiver um intervalo, e no segundo momento o senhor fala o nome do livro. Tá bom assim? Pode ser. Ele está aparecendo no slide da apresentação, né? Isso. Né? Pronto, meu irmão. Então... No segundo momento... Certo. Nós temos tempo ainda, né? Pronto. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, na prática da exegese, você vai estar trabalhando, porque vejam bem, nós estamos mandando para vocês, eu creio que todos já receberam, um questionário onde vocês vão elaborar as respostas. Nós estamos também mandando material para vocês, eu creio que já está com vocês, uma apostilazinha para que vocês possam responder o questionário. Estamos dando esses materiais que vocês podem adquirir, tá? E dando essas dicas, né, sobre versões, dando essa dica aqui como aplicar no dia a dia da exegese. E essa parte aqui que nós estamos vendo, ela podemos dizer assim, ela é a metodologia, as técnicas que você vai encontrar no manual, você vai encontrar na própria apostila, que no caso aí faz parte da própria gramática, né? Dicionários. É isso aí. Então a exegese, ela praticamente se baseia na busca do entendimento do texto. Você vai extrair do texto o pensamento do autor. Aqui nós não queremos, como nós somos de confissão pentecostal, eu entendo quando esse texto diz assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Então, para nós que somos de confissão pentecostal, o meu espírito, ele tem mais sentido para mim, tem mais sentido para vocês, porque aqui ele trata do Espírito de Deus, né? Da pessoa do Espírito Santo. Então, para a gente é confortável. Mas se fosse para uma pessoa que não crê, não defende a atuação do Espírito Santo
como uma pessoa, então ele ia encontrar dificuldade. Mas para nós facilita, por causa da nossa confissão. Então, se você trabalha com a Bíblia pentecostal, você vai ver que no rodapé vai vir também um comentário do texto. E depois ele diz aqui, ó: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, quando essa palavra profetizarão, ela pode soar negativo para outros grupos, para nós não, porque nós vamos entender que o Espírito Santo ele irá utilizar pessoas, né, jovens, moças, para que eles profetizem, seja usada com o dom da profecia. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Então, no derramar do Espírito haverá um enriquecimento para a igreja, haverá um enriquecimento para aquela comunidade, onde eles vão desfrutar da presença do Espírito Santo. Então, se você observar a exegese, claro que você vai ver cada palavra, você vai ver os significados, se trata de um substantivo, se trata de uma preposição, se aqui tem aqui o verbo. Todas essas palavras-chave aqui, elas deverão ser trabalhadas, comparada com outras versões, vendo no dicionário, e você vai agora armar esse versículo aqui dentro do seu entendimento, para você depois poder fazer uma exposição. E quando você faz a exposição do versículo que você escolheu, ou dos versículos, você está fazendo uma exegese, porque você está dando uma explicação do uso deste texto, né? Claro que você já estava todo organizado com seus materiais no birô, e aí você vai fazer a aplicação. E a aplicação, é interessante observar que se a comunidade que você faz parte, a igreja, né? No nosso caso, nós somos a Assembleia de Deus, nós temos uma visão em relação a essa interpretação aqui, né? A aplicação do texto. Só que a nossa ideia é extrair o sentido original. Porque aqui o autor está falando, eu não posso colocar aqui os meus pressupostos. É como se eu estivesse mergulhando na época que o profeta está falando. Eu vou usar outros textos para me respaldar no que ele está defendendo. E aí você vai expor para a igreja, expor para o ouvinte, ou expor para uma pessoa que esteja com uma dúvida, e vai explicar. Então, estaremos fazendo a exegese. Então, o autor aqui, ele fala sobre a linguística de texto. Isso é um desenvolvimento no sentido do estudo gramatical, que ele diz assim: da década de 60 desenvolveu-se rapidamente em várias direções, seguindo o princípio básico. O texto, ele é uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase. Então, a ideia aqui é que o texto, ele não pode ser trabalhado isoladamente. Por quê? Porque isso foi construído. Observe que
nessa leitura feita aqui, do capítulo 2, versículo 28 de Joel, existe um contexto, o que vem antes e o que vem depois. O versículo 18 do capítulo 2, ele diz: então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo, o mosto e o óleo, e dele serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Então, existe uma promessa anterior ao versículo 28. Então, quando você estiver fazendo sua leitura, o seu trabalho de exegese, você não pode querer isolar o texto. Você tem que buscar o contexto, aquilo que vem antes e o que vem depois, né? E nós também devemos observar até mesmo o contexto histórico do profeta, o momento que ele viveu, o momento que ele está profetizando, para que a gente possa ter uma visão mais ampla do propósito do autor. Por isso que a Bíblia, ela é uma unidade. Nós não temos a Bíblia com versículos e palavras chaves isoladas, mas ela é uma unidade. Você vê que foi para Atos, capítulo 2, fui para Gálatas, Evangelho de Lucas, Evangelho de João, para poder a gente ter uma visão mais ampla. Então, graças a Deus que nós não usamos textos isolados para trazer uma ideia, para dar sustentação a um pensamento. Não, nós utilizamos as Escrituras Sagradas, para poder mostrar que o texto, ele é, como diz aqui, ele é uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase. Então, se eu pegasse só essa frase aqui: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, eu estaria isolando o texto dos demais, ou do contexto, até mesmo do próprio livro. Então, nós trabalhamos com toda a Escritura Sagrada. Por isso que a exegese, ela é um somatório da hermenêutica, ela é um somatório da bibliologia, a teologia do Antigo Testamento, ela é um somatório da teologia sistemática, ela é um somatório da própria homilética, Então, quando você junta todas essas informações, aí você vai fazer uma exposição exegética, porque antes houve um conhecimento, um pressuposto, existe um conhecimento anterior, para que você possa desenvolver e compreender a ideia do autor. Tem uma pergunta? Não temos pergunta. Muito bem, então veja bem, tínhamos falado aqui, desenvolveu-se rapidamente em várias direções, seguindo o princípio básico. O texto, ela é uma unidade linguística hierarquicamente superior à frase. E uma certeza, a gramática de frase não dá conta do texto, tá vendo? É de interesse uma análise sistemática do que seja e como se faz linguística de texto, pois ela é uma das linhas de pesquisa mais promissora da linguística atual. Então, nós iremos dar uma pausa e daqui um pouco estaremos retornando às nossas aulas. Vamos ter um pequeno intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento.